Abra comigo a Bíblia na carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 4. Carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 4, verso 7 ao verso de número 18. Eu queria pedir que você prestasse bastante atenção nessa leitura. Eu vou estar lendo aqui na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, porque eu quero me apropriar de um termo que somente essa versão preservou no texto sagrado. As demais versões já fizeram algumas atualizações, mas a ARA, ela preserva esse termo que eu acho que é importante que a gente cite ele, porque muito daquilo que nós vamos falar nessa noite está firmado nessa palavra. Então vamos ler a partir do verso de número 7. Colossenses 4, verso 7. Diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Verso 8. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Essa é a palavra que eu gostaria de enfatizar. Eles têm sido o meu lenitivo. A ARA é a única versão que ela preservou essa palavra lenitivo. Mas vamos continuar lendo até o verso 18. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E o de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. E o verso 18, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Só até aqui, vamos ter uma palavra breve de oração. Pai, obrigado por esse tempo precioso, importante, único, que temos de ouvir a tua voz, Pai. Por isso, abre os nossos ouvidos e que a voz do bom pastor, como nós ouvimos pela manhã, ela possa alcançar os nossos corações e pastoreá-los como lhe apraz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tive o cuidado de rever algumas mensagens anteriores de todo o mês da Life e vocês estão trabalhando o tema Descanse em Deus. E nessa noite eu quero seguir aí a mesma dinâmica, porém se eu tivesse que dar um tema a esse sermão, o tema seria o valor dos amigos na jornada da fé. O valor dos amigos na jornada da fé. Lenitivos da alma. A NVT, ela traduz o verso 11 como um grande conforto. Paulo cita alguns nomes de alguns amigos e ele diz no verso 11 que aqueles amigos
eram para ele, naquele momento, um grande conforto. A NVI já traduziu como uma fonte de ânimo. A NAA, ela traduz esse termo lenitivo como o meu consolo. Porém, a palavra no original é a palavra lenitivo. E todas essas versões, elas traduzem aspectos dessa palavra original, porque ela tem a ver com conforto, tem a ver com ânimo e também tem a ver com consolo. Mas quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, quem foi o apóstolo Paulo? Um homem singular, um gigante da fé. Ele foi responsável por escrever cerca de 1/3 do Novo Testamento. Foi o maior plantador de igrejas, um grande missionário, é apontado como o maior teólogo do cristianismo, mas há algo importante que deve ser notado, que dentre todas essas qualidades desse notável apóstolo, há algo que nos chama a atenção. É que Paulo, ele gostava de pessoas. Paulo, ele era essencialmente um pastor, alguém que gostava de gente. Um estudioso do Novo Testamento, ele verificou que somente no livro de Atos há cerca de 100 nomes relacionados ao apóstolo Paulo. E se você fizer uma leitura cuidadosa do último capítulo da sua carta aos Romanos, que é o capítulo 16, Paulo ele vai citar nesse último capítulo da sua carta, nominalmente cerca de 26 pessoas. Nessa última carta, nesse último capítulo da carta aos Romanos. Então isso mostra que Paulo, ele era alguém de conexões, alguém de relacionamentos, e por isso ele foi capaz de formar uma geração de pregadores e de missionários. Talvez Timóteo seja o mais próximo do apóstolo Paulo, mas nós também poderíamos citar, por exemplo, Tito e Silas. E essa carta aos Colossenses, ela foi escrita quando este apóstolo estava preso. Colossos era uma igreja muito querida do apóstolo, e ele se dirige àqueles irmãos para dar uma série de recomendações, pelo menos em 2 aspectos, aspecto doutrinais e aspecto morais. Essa carta, ela é uma carta muito similar à carta aos Efésios, ela é uma carta de alta densidade teológica. Nos 3 primeiros capítulos dessa carta, Paulo ele vai tratar da natureza de Jesus Cristo como Deus, homem, e da sua obra redentiva, além também de combater o gnosticismo e várias heresias que estavam perturbando as igrejas da Ásia Menor. Mas um principal propósito dessa carta era promover uma dedicação exclusiva a Cristo como cabeça todo suficiente da igreja, ao confrontar suas perfeições com aquele falso ensino religioso que estava sendo disseminado em Colossos. Mas no capítulo 4, Paulo ele vai tratar de assuntos de natureza mais prática, com orientações mais voltadas para os relacionamentos. E os versos que foram lidos, eles podem ser divididos pelo menos em 3 partes. A primeira parte é uma despedida que Paulo está fazendo daqueles irmãos. Na segunda parte, existe uma série de recomendações que Paulo está dando àquela igreja. Mas na terceira e última parte, existe uma mensagem final a seus amigos e irmãos na fé. E nessa última parte que eu quero me atentar com os amados irmãos nessa noite. Há uma mensagem de Paulo, há uma mensagem final aos seus amigos e irmãos na fé. E quem era Paulo? Paulo, ele era um homem de lutas, marcado por 2 coisas. Havia 2 marcas na vida daquele homem, um homem de lutas. Paulo tinha a marca das lutas na vida dele. Ele era alguém marcado pelas lutas, mas ele também tinha uma outra marca. Aquele homem, ele era marcado pela graça de Deus. E eu queria, ainda que eu gaste pelo menos 2 ou 3 minutos, eu queria ler com você um pouco das lutas deste homem. Abra comigo na 2ª carta aos Coríntios, lá no capítulo 11. Um homem marcado por lutas. Lutas que talvez eu e você nunca enfrentamos.
eu vou citar aqui uma lista muito grande de lutas que aquele homem, ele passou. Observe comigo a partir do verso 23, 2 Coríntios capítulo 11, verso 23. Paulo está defendendo o seu apostolado e ele faz uma defesa citando um pouco das lutas que ele passou. O verso 23 diz: são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre os patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Ufa! A gente vai perdendo o fôlego. Será que você já passou, pelo menos por algo parecido? Mas a leitura continua. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E aí ele diz: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Eu desafio você a ler esse texto na sua casa com mais calma e enumere todas essas lutas que ele acaba de citar. Paulo, um homem marcado pelas lutas. Mas observe comigo que ainda nessa mesma carta, no capítulo 12, no verso 9, há algo da parte de Deus para a vida desse homem, que é uma resposta. O próprio Cristo falou para ele. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Um homem marcado por lutas, mas também um homem marcado pela graça. Paulo, ele era um homem experimentado em dores. Havia passado por provações, dificuldades, decepções, frustrações, prisões, inclusive estava preso quando escreveu essa carta. Mas, irmão, o Senhor o sustentou, o Senhor o guardou, de modo que ele cumpriu fielmente a vocação que lhe foi confiada. E para manter-se fiel à vocação e cumprir o seu ministério, irmão, certamente a graça o marcou e a graça o sustentou. Mas a graça, ela usou meios. E aqui nós precisamos nos atentar. Deus, ele abençoa as nossas vidas. Deus nos abençoa. E para isso, ele vai usar meios. E um desses meios pelos quais Deus, ele nos abençoa, pelos quais somos abençoados, é através de pessoas. E quando nós falamos de descanso, o tema que tem sido enfatizado durante todo esse mês, nós precisamos nos lembrar que Deus, muitas vezes, ele vai conceder descanso às nossas vidas por meio de pessoas. O descanso vai chegar através de uma palavra, de um gesto, de uma presença, pequenos atos que vão funcionar como sombra num dia escaldante de calor do deserto. A graça que sustenta também é uma graça que consola. E o consolo, quase sempre, ele vai chegar encarnado por meio de uma pessoa. Por exemplo, nós podemos citar um texto que Paulo usa quando ele se dirige à igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi a igreja que mais trouxe dores ao apóstolo Paulo. E para esta igreja ele dirigiu 2 cartas. E na segunda carta que ele dirige a essa igreja, no capítulo 7, se você tiver com a sua Bíblia aberta, é só voltar um pouquinho.
E no capítulo 7, no versículo 5, ele diz algo importante. Ele diz, porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, ele diz, em tudo fomos atribulados. Ele diz, lutas por fora e temores por dentro. E aí ele diz algo interessante no versículo 6, ele diz, porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou. Agora preste atenção como esse consolo alcançou a vida do apóstolo. Ele fala, nos consolou com a chegada de Tito. A graça de Deus, o meio de Deus, usado para alcançar Paulo, foi uma pessoa chamada Tito. E ele diz, lutas por fora, eu tenho temores por dentro. Precisamos entender, irmãos, o que o apóstolo Paulo, ele está querendo nos dizer com essas expressões. Eu tenho lutas por fora e tenho temores por dentro. Por vezes, irmão, o pastor, aquele que cuida do rebanho, ele cuida e por vezes ele mesmo está sangrando sozinho por dentro. Por isso que eu perguntei, como que você está nessa noite? Porque muitas vezes aquele que está servindo, ele está servindo pessoas, e muitas vezes ele mesmo está sangrando. Observe porque Paulo diz, eu tenho lutas por fora, e tenho temores por dentro. Então, mas ele diz algo especial, ele fala assim, olha, porém, o Deus que conforta os abatidos, ele me consolou. E ele diz, e ele fez isso com a chegada de Tito. Irmãos, essa passagem de Paulo em Coríntio, ela é riquíssima. Paulo está dizendo o seguinte, a jornada cristã não é uma jornada indolor. O ministério pastoral ou qualquer outro tipo de ministério é uma vocação para o martírio, para o sacrifício. Ele diz, eu tenho lutas por fora, temores por dentro, mas ele diz, mas Deus me consolou com a chegada de Tito. Ele está dizendo, Tito foi para mim um lenitivo. Tito foi para mim um consolo. Tito foi para mim um amigo. Tito foi para mim um companheiro fiel. Nós precisamos de Deus, mas irmãos, há uma outra verdade. Nós precisamos de pessoas. E entre as necessidades da alma, uma das mais profundas é a de encontrar descanso. Em um mundo cansado, acelerado, desgastante, Deus nos chama para sermos instrumentos desse descanso, meios pelos quais Ele refresca o coração do próximo, do outro. Irmãos, e uma igreja, ela precisa se preocupar com isso, para que ela seja uma igreja saudável e equilibrada, uma igreja rica na fé. Ela é uma igreja que precisa coadunar pelo menos duas realidades. E essas duas realidades precisam andar juntas, de mão dadas. Uma igreja saudável é uma igreja que deve ser uma escola que ensina, mas ela também precisa ser uma mãe que acolhe. Uma escola que ensina, mas uma mãe que acolhe. E quando essas duas realidades se distanciam de uma igreja, essa igreja adoece. A igreja não pode ser apenas um ponto de pregação, de conteúdo, de transmissão de verdades bíblicas. A teologia, ela é importante, inclusive nós como batistas somos herdeiros de uma rica tradição teológica. É importante termos pregações consistentes, que nutrem a nossa fé, que nos ajudam a prosseguir, pregações que corrigem nossas deficiências, mas esta é uma dimensão. Devemos ser uma igreja que leva a sério o ministério da palavra, mas por outro lado, a igreja também deve ser de igual modo uma mãe que acolhe. O grande problema está quando essas duas coisas são distanciadas, e algumas comunidades de alguma maneira focam mais em uma em detrimento da outra, mas uma igreja saudável,
ela junta essas duas coisas, e ela é uma escola que ensina, mas ao mesmo tempo ela é uma mãe que acolhe. E para ser acolhedora, irmãos, nós precisamos meditar, pensar e, sobretudo, exercitar e praticar os relacionamentos. Como nós fizemos ontem, naquela pequena confraternização, os relacionamentos, o estar junto, o conversar, o sorrir, trocar ideias. Sabe por quê, irmãos? Qualquer religião no mundo, ela pode ser praticada isoladamente no contexto do seu quarto privado, mas o cristianismo não. Ele tem uma dimensão vertical, você e Deus, mas ele também tem uma dimensão horizontal, você e os seus irmãos. Portanto, o cristianismo, ele é relacionamento. A fé cristã implica em comunhão, em comunidade e vida cooperativa. Irmãos, e dentro dessa vida relacional, Deus ele estabeleceu que a amizade, ela seja um canal de descanso. Onde existe relações maduras, sinceras e piedosas, ali também haverá um ambiente de refrigério, de cura e de alívio. Há um livro que eu gosto muito, o título dele é Feitos para a Amizade. Dwight Hunter, ele faz uma citação nesse livro e ele diz: este mundo está cheio de tristeza, porque está cheio de pecado. É um lugar sombrio, é um lugar solitário, é um lugar decepcionante. Um raio de sol mais forte neste mundo sombrio é um amigo. A amizade divide nossos problemas e multiplica nossas alegrias. Fantástica essa citação. A amizade divide os nossos problemas e multiplica as nossas alegrias. Amizades assim não apenas alegram, mas elas descansam. Elas funcionam como pequenas estações de alívio ao longo dessa nossa jornada dura de fé. E isso é graça de Deus. O reino de Deus é um reino de amigos. E a igreja, ela é a comunhão dos santos. Então eu quero pensar com vocês sobre o valor dos amigos nessa jornada da fé. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de pessoas. Amigos que possam caminhar conosco. Partes do problema na comunidade cristã, na família, é porque falta-nos amigos. Nós precisamos entender que a amizade, ela é um dom. E nesta passagem que nós lemos, há uma lista de homens que foram para Paulo amigos preciosos. A palavra que Paulo usa, ela é interessante. A palavra no versículo 11, Paulo diz: esses amigos, eles têm sido o meu lenitivo. Essa palavra é uma palavra técnica que somente a Almeida Revista e Atualizada preservou. O termo grego sugere o seguinte: o que é um lenitivo? É aquele que serve para amolecer, aquele que serve para abrandar, é aquele que suaviza, é aquele que consola, aquele que acalma, aquele que me leva ao descanso. Paulo está falando, estes amigos, essas pessoas têm sido para mim pessoas que têm me acalmado, pessoas que têm tornado a minha caminhada mais suave, pessoas que têm me consolado, pessoas que têm me levado a lugares de descanso. O que Paulo disse: eu tenho sofrido lutas por fora, temores por dentro, mas o Deus que conforta os abatidos me tem consolado. Esses amigos são lenitivos para a minha alma. Eles suavizam, eles consolam, eles encorajam. Irmãos, e é por isso que Paulo seguiu em frente e cumpriu a missão, porque ele foi cercado de lenitivos, bálsamos, refrigérios da parte de Deus que alcançaram a vida de Paulo por intermédio da vida desses amigos.
E é nesse ponto, irmãos, que a figura de Tíquico se torna tão preciosa. Ele não é apenas um nome na lista. Ele é o retrato bíblico de alguém que ofereceu descanso ao coração do apóstolo Paulo. E eu quero então destacar apenas o nome de Tito, porque a lista em Colossenses há vários nomes que Paulo cita, mas eu queria trazer um destaque apenas a Tíquico e aprender pelo menos algumas lições tiradas olhando para a vida de Tíquico. Quem era Tíquico? O amigo servo. Era alguém que parecia ser simples ou insignificante. Quem era Tíquico? Alguém muito simples, talvez insignificante. Mas ele era um portador de cartas. Foi a Tíquico que Paulo confiou a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e provavelmente a carta a Filemon. Quem era Tíquico? Era alguém da confiança de Paulo. Tíquico era alguém que entendeu o seu lugar no reino. Aquele que foi chamado para tocar o segundo violino, trabalhar nos bastidores, servir o servo de Deus. E Paulo vai dizer algumas coisas interessantes sobre ele. Eu queria destacar 4 qualidades de Tíquico. Olhando para o versículo 7, olhe comigo do capítulo 4, dessa mesma carta que nós lemos de Colossenses. Tíquico, ele era um irmão amado. Olhe comigo o verso 7. Paulo diz, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado. Por que ele era amado? Porque ele era alguém amável. Um bom amigo é alguém amável. É alguém bom no trato. Um bom amigo é aquele que torna a vida das pessoas melhores. Alguém que tem disposição em abençoar. Tíquico era um irmão amado porque ele era um aliviador de tensões. As pessoas gostavam de estar na companhia de Tíquico, amado, lenitivo. Gente amável, naturalmente, irmãos, traz descanso. Há pessoas que pela postura, pelo tom de voz, pela disposição em ouvir, tornam mais leve a cargas que outros carregam. E Tíquico era esse tipo de presença, uma espécie de um descanso ambulante. O irmão amado, alguém que aliviava as tensões. Essa é a primeira qualidade de Tíquico. Mas uma segunda, ainda no versículo 7, além de irmão amado, Paulo diz que ele era prestativo e fiel ministro. Está tudo no versículo 7, fiel ministro. E a palavra que Paulo usa aqui é a palavra diáconos. Era um servidor. Ele entendeu a dinâmica da providência. Paulo foi chamado por Deus para ser o apóstolo de Cristo. Ele tinha uma missão especial. E qual era o papel de Tíquico? Era um papel de auxiliador de Paulo na missão. Ele era um fiel ministro prestativo. Ele era um servidor. Alguém que não estava preocupado com visibilidade. Era alguém talvez insignificante. Alguém que não estava preocupado em notoriedade. Era alguém que entendeu o seu lugar. E qual era o seu lugar? O lugar de serviço. E todo servidor fiel, irmão, ele se torna um meio pelo qual Deus distribui descanso à igreja. Eu acho que toda a igreja precisa ter os Tíquicos. Quando alguém se dedica a servir com humildade, a alma de quem recebe esse serviço, ela encontra alívio. Qual é o seu lugar de serviço na dinâmica do reino? Na grande missão de Deus de salvar o homem, qual é o seu lugar? Deus te chamou para fazer o quê? Qual é o seu papel? Qual é a sua parte? Uns brilham, uns ganham visibilidade, uns tocam o primeiro violino,
Já outros auxiliam os que brilham, trabalham nos bastidores, eles não ganham visibilidade. Eles tocam o segundo violino e para esses está tudo bem, pois eles entenderam o seu lugar de serviço no reino. Uma terceira qualidade, ainda no verso 7, Tíquico, Paulo diz que ele era um conservo. Ele diz, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. A palavra conservo, ela nos dá a ideia que ele não era um indivíduo complicado, que gostava de ter primazia, chamar atenção, mas era alguém que trabalhava com pessoas, com servo, servia junto, servia com, trabalhava em equipe, sempre buscando a edificação da igreja, servia não só a Cristo, mas também servia aos irmãos em Cristo. Quem trabalha em equipe não pesa o ambiente, não cansa os outros, não cria tensões desnecessárias, pelo contrário, ele constrói um clima de descanso, de harmonia, de segurança. Tíquico jamais seria um peso, Tíquico seria um alívio, um lenitivo. Uma quarta característica, agora essa no verso de número 8, Paulo fala, eu estou enviando-o com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e alentar o coração de vocês. Ele era um consolador. Paulo diz, ele vai acalentar o coração de vocês. Quando ele chegar aí, ele vai trazer consolo. Ele vai acalentar o coração de vocês. Sabe por quê, irmãos? A igreja estava preocupada com a situação de Paulo. Paulo estava preso. E Paulo diz, Tíquico, este amado servo e fiel colaborador, quando ele chegar aí, ele vai acalentar o coração de vocês. Perceba, consolar é oferecer descanso emocional, é acalmar o coração aflito, é suavizar as ansiedades, é restaurar as forças. Paulo está preso, ferido e cansado, mas ele encontrou descanso na vida deste homem. Quero trazer algumas aplicações e a gente encerra. Eu quero deixar aqui um encorajamento a partir da experiência de Tíquico, que todos nós possamos ter essas características. Seja mais amável, seja mais prestativo, aprenda a trabalhar em equipe, seja um consolador, seja alguém que leve descanso às pessoas. Onde? No ambiente de culto público. Sabia que às vezes a gente olha para o lado, imagina que esteja tudo bem com o nosso irmão, mas o Tíquico, ele tem um olhar diferente. Ele quer trazer descanso, ele quer consolar. E por vezes esse irmão que está ao seu lado sorrindo, cantando e servindo, às vezes até aqui, está passando por um momento difícil, de aflição, de dificuldade. Então ali como Tíquico você se aproxima, por isso que eu perguntei, está tudo bem com você? Está tudo bem mesmo? Porque no primeiro momento a resposta é está tudo bem. Mas se você talvez insistir em 3 vezes, aquela pessoa talvez não está tudo bem. Eu acho que eu preciso conversar com alguém. Seja um Tíquico no ambiente da fé, do culto público, na sua casa, porque talvez existam pessoas que estão sangrando ao nosso lado e a gente precisa estar com essa perspectiva de ser amável, servidor e consolador. Então, queridos irmãos, ao olharmos para Tíquico, percebamos algo grandioso. Deus usa pessoas comuns para derramar descanso extraordinário. Escreva essa frase. Deus usa pessoas comuns para derramar descanso extraordinário. A palavra que Paulo usa é lenitivo. Essa palavra nos lembra de um bálsamo aplicado sobre uma ferida aberta. Lenitivo.
É aquele que vem e traz um bálsamo sobre feridas que estão abertas. Assim opera Deus. Ele cura através de gente. Ele conforta através de amigos. Ele acalma através de irmãos. E ele faz isso porque o descanso é um presente, mas ele também é uma missão. Então, se queremos ser como Tíquico, instrumentos de graça, meios de Deus para levar descanso, nós precisamos cultivar estas mesmas qualidades que ele tinha. Irmãos, não existe descanso onde não existe amor. Não existe descanso onde não existe serviço fiel. Não existe descanso onde não existe humildade para trabalhar em equipe. Não existe descanso onde não existe um espírito consolador. Irmãos, é fato. O mundo está cansado. A igreja muitas vezes está cansada. Há pessoas que estão cansadas sentadas ao nosso lado e muitas vezes estão exaustas. E há um chamado de Deus para as nossas vidas nessa noite. Deus nos chama, assim como chamou Tíquico, para sermos lenitivos, bálsamos vivos, instrumentos que levam descanso aos que caminham conosco. E esse descanso que Deus nos oferece, ele não é apenas para ser recebido, mas ele também é para ser compartilhado. Portanto, que sejamos irmãos amáveis, servos fiéis, cooperadores comprometidos, consoladores presentes. Que sejamos, pela graça de Deus, meios pelos quais Deus derrama descanso na vida dos nossos amigos. E quando fizermos isso, estaremos cumprindo exatamente o que o Senhor deseja. Que sejamos uma comunidade onde cada coração encontra descanso nos braços de Deus e também nos braços uns dos outros. Amém?